Oi, pessoal. Eu sou Daniela Campolina, sou professora da Educação Básica da Rede Pública em Minas Gerais. Sou também pesquisadora no UFMG. Estou fazendo o meu doutorado na área de educação e participo de um programa de intercâmbio doutoral na York University. É um programa chamado Economia Ecológica, Governança de Bens Comuns e Justiça Climática. E eu, junto com a minha co-orientadora Lussandra Gianazzi, organizamos essa disciplina no mestrado profissional da biologia, na UFMG, chamada Controvérsias Sociocientíficas e Território e a questão das barragens de rejeitos. Esse é o terceiro vídeo de uma sequência que nós estamos trabalhando essa temática. Então, vou compartilhar aqui a tela para nós darmos continuidade. Então, esse é o terceiro vídeo, causas técnicas de rompimento, né, que nós preparamos. Só lembrando que esse vídeo ele faz parte de uma sequência de 7 vídeos, de uma disciplina de 3 unidades, e isso faz parte do conteúdo da terceira unidade. Nós já falamos disso no primeiro vídeo, mas por que a temática de causas técnicas? Porque a gente está considerando as referências de os rompimentos de barragem, os rompimentos de barragem como desastres tecnológicos, que são desastres atribuídos, né, em parte ou no todo a uma intenção humana, um erro, uma negligência envolvendo uma falha de um sistema humano, resultando em danos e mortes significativas, né? E nós também já falamos no primeiro vídeo, mas só para relembrar que a nossa abordagem, ela considera os rompimentos não como eventos, né, com início e fim, mas como processos, e os rompimentos como processos, ou seja, com muitas variáveis que produzem o processo de rompimento, né, que tem o seu ápice no colapso da barragem, mas que se estende até hoje. Então, o rompimento, principalmente para os atingidos, os afetados, os ecossistemas, ele não terminou, né? Ele está ainda se desenrolando no território, num processo, né, também de médio e longo prazo. Não só para as pessoas afetadas, mas como também para os territórios, os ecossistemas. Então, pensando, né, nos estudos no mundo sobre rompimentos de barragem, rompimentos de maneira geral, a gente pegou uma referência de um estudo que foi realizado entre os anos, com dados de barragens, dados sobre rompimentos de barragens de 1910 a 2010, né, lembrando que esses dados não pegam o pós-boom das commodities, do preço do minério. Então, os grandes rompimentos, na verdade, muitos deles aconteceram depois desses dados, mas só para a gente ter uma ideia, né, do que tem aí na referência, como referência bibliográfica antes disso. Então, ele aponta que são duas as principais causas. A primeira são condições climáticas adversas, que ao longo do texto ele descreve como mudanças climáticas, né? Ou seja, essas condições climáticas, ela aumentou de 25% antes de 2000, para 40% no período pós-anos 2000. E a segunda seria a má gestão das barragens, que aumentou de 10% pré-2000 para 30% depois dos anos 2000. E o que eles consideram, né, os autores consideram como má gestão de barragens? A escolha inadequada de procedimentos, das construções das barragens, a manutenção inadequada das estruturas de drenagem e o monitoramento ineficaz ou inexistente. Lembrando que no vídeo anterior eu falei sobre a importância dos sistemas de drenagem, né, nos tipos diferentes de barragem, e que no caso da barragem montante especificamente, mas também na linha de centro, esse sistema de drenagem é mais difícil, né, de se estabelecer de maneira eficiente. Mas a gente, levando em consideração esse estudo, e se a gente pensar as duas coisas juntas, né? As mudanças climáticas, as condições adversas, junto com a má gestão de barragens, que é o que a gente tem vivenciado no Brasil, né? Não só no Brasil, mas em outros países do mundo. Então, ou seja, a tendência disso é piorar se a gente levar em consideração também dados de que o número das barragens tem aumentado cada vez mais. No próximo vídeo, nos vídeos seguintes, nós vamos falar sobre isso, né? O número de barragens, a profundidade, o tamanho dos alteamentos, tudo isso tem aumentado de maneira muito significativa.
E aí a gente tem, né, uma sequência, a gente pegou esse histórico de ruptura de barragens apenas em Minas Gerais, né? Só para vocês terem uma ideia, como que essa história de que nós não sabíamos que foi algo isolado não tem sentido, porque já existe uma dinâmica aí, uma rotina de rompimento de barragem, né? No mundo e no Brasil, já existe, e em Minas Gerais, o que nos comprova, né, os dados que foram aí sistematizados pelo pessoal nesse livro Mar de Lama da Samarco, na Bacia do Rio Doce, que é possível, inclusive, acessá-lo ele gratuitamente em PDF. Nós vamos colocar nas referências no, no, no final da postagem, nós vamos anexar o PDF com as referências, né, com a apresentação e as referências. Então, nós temos aí, e essa publicação é do início de 2019, então eu acrescentei aí em vermelho, né, o rompimento da Vale em Brumadinho, na bacia do Rio Paraupeba. Então, eu queria que vocês observassem a sequência de rompimentos e o que eles colocaram aqui como causas de ruptura, né? Assim como processos, causas técnicas de ruptura, porque aqui a gente está considerando a ruptura como um processo, mas depois das várias falhas, né? E produção de desastre que levou a essas falhas técnicas, né? Que seria aí, principalmente processos aqui, olha, de piping, que eu vou explicar, né? Ó, entubamento, piping, liquefação, né? Então você tem aí, ó, tem uma que está escrito não determinada, né? Então, assim, até para a gente ver o nível de informação que se tem, né? Desses. E aqui, com mortes também, olha, 86, 7 mortes, 2001, 5 mortes, né? Então a gente tem aí não só a 2014, ó, da Herculano, 5 mortes. Então, por quê? E a gente pensar, né, que, assim, não são só números, né, são vidas, e não foi as primeiras vezes que se matou pessoas, né, rompimento de barragem, mas a intensidade disso nos chama a atenção, né, não só pela extensão de rios que foram destruídos, mas como também toda a estrutura de vida, né, e muitas vidas também que foram perdidas aí por causa dos rompimentos. Então, não é algo isolado. E considerando esse apanhado, as duas principais causas seriam a liquefação. E aí, gente, eu vou explicar essas duas causas de uma maneira simples também, tentando fazer associação com alguns conteúdos curriculares que você poderia utilizar na educação básica, tá? Então, liquefação. Então, liquefação é quando a lama que deveria ficar mais densa, ela vai ficando mais pastosa ao longo da coluna e pode pressionar o dique. Nós vamos ver que isso também pode acontecer no próprio dique, porque os diques são feitos com material, com rejeito também. É claro que ele passa por um tratamento, mas são feitos do próprio rejeito. E o piping, a tradução dessa palavra é tubo, ducto, entubamento, né, o processo de formação de um tubo. Por quê? Nós vamos ver isso fisicamente, qual que é a relação da palavra com o fenômeno. Então, é uma erosão interna da talude ou na fundação da barragem devido a uma infiltração que vai formando canais de rejeito e vai carreando parte dessa barragem até comprometer, né, o dique. Então, isso aqui é um infográfico que nós pegamos também sobre as causas. Essa marcação em vermelho nós fizemos, e aí isso tem um pouco a ver também como que é importante quando nós professores também temos esse conhecimento e conseguimos interpretar também a informação, porque da maneira como está exposta no infográfico, parece que todos esses têm o mesmo peso, o que na prática, na verdade, não. O maior peso que se tem aí são falhas no sistema de drenagem e de filtragem desse rejeito, né? Balo Ciso, nossa, nada a ver com o Brasil. Olha, tem, porque apesar da gente não estar aí entre placas, tem sim situações, inclusive no quadrilátero ferrífero, e que pequenos tremores, mesmo que a gente não consiga sentir, mas que eles podem sim influenciar o comportamento do rejeito, né? Tornando ele mais
menos denso e mais pastoso, né? Que é esse processo da liquefação, o que torna assim, aqui tem, né, algumas, uma representação, né, mais ou menos como que isso seria. Então, essas partículas, elas acabam pressionando o dique, mas isso também pode acontecer no próprio dique. Então, isso é uma continuação do infográfico, achei ele bem didático, né? E ele mostra também um pouco da questão da pressão, que você pode trabalhar isso em física também, né? E aqui mostrando que isso pode acontecer tanto no esse material pressionar o dique, como o próprio dique pode passar por um processo de liquefação. E a principal causa é por causa está relacionado com o sistema de drenagem. O piping. O pipe ele pode acontecer de duas formas, igual está mostrando aqui, olha. Então começa um vazamento, né? Que pode ser tanto na talude ou dique, né? Ou pode ser também na fundação. Então, isso começa a formar um processo erosivo que vai carreando até comprometer a estrutura. Aqui ao lado é uma imagem que nós usamos que está ilustrando o pipe ocorrendo na fundação da barragem. Então, você tem um pequeno vazamento, uma infiltração, uma formação de um tubo, né? Por isso o nome. Então, até chegar no contato de onde está o rejeito, e o rejeito ser carreado e alargando até se ter uma instabilidade do dique que vai levar à ruptura. Então, gente, só pelo desenho já dá para vocês fazerem um questionamento, mesmo nós não precisamos ser especialistas e técnicos em barragem para entender que isso é um processo que ele não acontece de um dia para outro. Isso é um processo que ele leva um tempo para ele ocorrer. E é importante nós também sabermos que existe toda uma legislação em que é preciso ter equipamentos, inclusive, de monitoramento, e são entregues relatórios para os órgãos fiscalizadores da situação das barragens. Então, ou seja, coisas que não estão acontecendo de maneira eficiente, que é essa informação. Então, dizer que uma barragem não sabia que uma barragem ia romper é muito contraditório, porque as principais causas, elas não acontecem de um dia para o outro, né? As causas que foram detectadas aqui. E mesmo no caso de mudanças climáticas, que pode ser chuvas extremas, né? Se você tiver uma estrutura que já não está boa, e essa estrutura não boa, né, que insegura, ela se tornou, ou ela já começou e se tornou insegura ao longo de um tempo. Então, só para a gente entender que isso é um processo, né? Então, por isso, a gente pensar, as barragens de rejeito são seguras, né? Então, pensando que a barragem, ela não é um sistema isolado. Ela tem um contato, ela tem uma influência constante do meio externo. Então, não existe barragem de rejeito 100% segura, mesmo que você tenha tecnologias de monitoramento, mesmo que você tenha tecnologia, utilize a tecnologia, o tipo de construção de barragem possa ser mais eficiente para ter um sistema de drenagem, mas se ele não estiver funcionando, o que a gente... Então, assim, pensar um pouco nessa questão mesmo né, desse contato da barragem com o meio externo. Então, e mesmo as barragens que têm um atestado de estabilidade, isso não é eterno, né? Porque esse atestado de estabilidade, pela própria lei, ele tem um período, e esse período varia de acordo com a classificação da barragem. Então, aqui eu peguei esse material só para vocês terem uma ideia, porque eu vou falar disso mais no vídeo 7, mas só para vocês terem ideia que é um ciclo. Essa questão da classificação da barragem e o documento de estabilidade, ele tem um período. E quem envia a informação de como está a barragem é o próprio empreendedor. Então, a mineradora envia as informações para a Agência Nacional de Mineração, que é o órgão fiscalizador. Né? Então, o órgão fiscalizador é a Agência Nacional de Mineração. A Fundação Estadual de Meio Ambiente, ela tem algumas funções de fiscalização, mas oficialmente o órgão de fiscalização é a Agência Nacional de Mineração, né, que está relacionado com o DIC e a situação do DIC. Então, a partir dos dados que a mineradora enviou,
A Agência Nacional, ela vai classificar de acordo com o risco. O risco é a possibilidade, é a situação do dique, da barragem. A possibilidade de romper ou não. Isso tem a ver com vários critérios técnicos que eu vou falar no vídeo 7 que a gente pode fazer, nós podemos fazer uma conexão com conteúdos curriculares, inclusive. Dano potencial associado é depois que ela romper, quais os impactos ao romper, né? Qual que é a extensão, quais são os impactos, né, sociais, econômicos, ecológicos, ambientais, essa seria a ideia, tá? E aí, depois que analisar, quem vai classificar? É a Agência Nacional de Mineração, que vai divulgar isso no Sistema Nacional, que é muito recente, inclusive. E aí, divulgando isso, dependendo de qual que é a classificação, você vai ter uma constância maior ou menor de fiscalização em campo, que é o quê? É o agente ir lá e ver o quê? Se o que a mineradora falou é verdade. Mas aí, se a gente for pensar a quantidade de técnicos que tem no Brasil e a quantidade de barragens, aí já começa a complicar. Então, ou seja, essa fiscalização de campo, ela é quase inexistente. E isso facilita processos o quê? De informação que não condiz com a realidade. E nós temos aí 2 exemplos que nos ensinaram, os 2 grandes rompimentos em Minas Gerais, Samarco Vale BHP em 2015, em Mariana e no Rio Doce, e Vale em 2019, em Brumadinho, no Rio Paraupeba. Então, eles já nos ensinaram da ineficiência desse sistema. Então, por isso que é importante nós também, como professores, pensarmos, né, e como cidadãos, de onde que vem essa informação. Então, existe todo um processo de monitoramento de barragens. Então, assim, já aconteceu de onde eu trabalho, por exemplo, as pessoas, muitos gestores, terem medo de se falar de barragem, achando que nós vamos causar pânico na população. Mas, na verdade, uma população desinformada, sim, aí sim ela pode ter pânico. E sem ter informação, é muito fácil, inclusive, de manipular situações, né? Então, ou seja, uma população informada, sabendo, por exemplo, quais barragens tem acima dela. Essa barragem, ela está classificada em um nível que ela necessita de um plano de segurança, porque existem, por lei, inspeções de segurança regulares. Então, é muito complicado alguém virar, e um técnico virar e falar assim, porque a gente não sabia. Porque existem inspeções. Então, essas inspeções não estão sendo feitas? Essas inspeções não estão sendo feitas corretamente? Elas estão realmente chegando? E se estão chegando no órgão fiscalizador? Por que essa fiscalização não está sendo eficiente? Então, você tem todo um processo aí que é importante também que nós conheçamos como que ele ocorre. Porque esse processo, ele é cíclico, ele é revisto de tempos em tempos. E as barragens que estão em determinada classificação, elas necessitam também de plano de ação emergencial. E nele tem informações muito importantes, como, por exemplo, a mancha estimada de inundação. Então, por onde a lama vai passar, a gente até consegue saber, mas qual a altura dessa lama, até onde ela vai atingir, aí você tem modelos probabilísticos, uma tecnologia muito mais complexa, né? Então, qual o nível de informação que nós, professores, podemos também acessar e trabalhar, sem ser os engenheiros, né? E pensando também na escola, dentro dessa ideia da escola como produtora de conhecimento. Então, aqui está mostrando um dos possíveis equipamentos, por exemplo, de monitoramento, que são os piezômetros, né, que eles monitoram um pouco dessa questão da pressão. Então, não tem como, por exemplo, chegar uma pessoa olhar para a barragem, às vezes, e falar assim, nossa, ela está ótima, né? Está tudo sequinho lá em cima, está lindo. Mas não tem como, você só olhando para uma barragem, só onde está o rejeito, dizer que está maravilhoso. Porque você está falando o quê? O rejeito, lá internamente, ele tem um comportamento que você não consegue ver, né? Você precisa de equipamentos para você estar monitorando isso. E eles existem, eles são previstos por lei. Então, e aí, como que está sendo esse monitoramento? Só que essa questão do monitoramento são informações mais específicas. As gerais você consegue acessar. Você consegue, por exemplo, no site da Agência Nacional de Barragens. Você pode. A questão é você saber se tem ou não uma barragem, né? Em cima, qual que é o prendedor,
aqui você tem não só de Minas Gerais, mas de outros também. E aqui tem, olha, tá vendo? Se ela está inserida no Plano Nacional de Segurança de Barragens, que eu vou falar lá no isso aqui tudo eu vou falar no 7º vídeo, para a gente entender um pouco do que significa isso. Porque também não adianta, às vezes, a gente ter acesso aos dados, mas não saber como interpretá-lo. O que significa esses dados, né? E a gente tem aí 2 sites interessantes também, que é o Leia, que é um observatório de leis, e ele também você consegue ver quais barragens tem no seu município. Mas lembrando que tem barragens que podem não estar no seu município e afetar você, e tem barragens que podem estar no seu município e não te afetar diretamente, tá? Então, ou seja, aqui você tem uma noção das barragens em Minas Gerais. E o Cisema, ele é interessante porque ele tem a informação mais detalhada das barragens, essas cores, esses coloridos têm a ver com as classificações, e quando você clica, você tem informações sobre essas barragens. E uma plataforma muito interessante também é do Instituto Prístimo, que é um atlas que ele atualizou há pouco tempo as camadas de barragem de mineração. E com ele, tem como você, por exemplo, colocar junto com a camada de barragem, a camada de rede hidrográfica e colocar o seu endereço. Então, você consegue fazer uma análise, que é um pouco do que a gente vai falar na nossa webinar aula, que vocês vão fazer como uma das atividades de finalização, né, da unidade. Então, para finalizar, a importância, né, dessas informações, de compreender o que significa essas classificações, saber se na sua região você tem as barragens, né, que necessitam ter um plano de segurança, um plano de emergência, entender e cobrar onde que está as informações dessa mancha de inundação, dentro de uma concepção da escola cidadã, né, produtora de conhecimento e de uma concepção de uma educação crítica e problematizadora. Então, é isso que a gente queria conversar e trabalhar com esse vídeo.